Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu queria começar esse vídeo dessa exposição de Romanos com o trecho de uma música que eu sou muito fã, que é Pangeia, que é o Fábio Braz que canta, Fábio Braza, não sei falar o nome dele. Na segunda estrofe da música, ele fala o seguinte, a letra fala o seguinte: viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade. Desprenda das raízes, somos mais que nomes de condados e países. Somos homens e fomos condenados a ser livres. Até que criaram leis e magistérios, homens viraram reis, cidades viraram impérios. Eu queria começar com essa letra da música. Eu sou muito fã dessa música, eu não tenho nada contra a música, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês que vivemos em um mundo grego, um pensamento bem grego, bem helenístico, dá para se dizer, de que você decide o que você quer para sua vida. Às vezes se torna até um conflito entre pais e filhos, do tipo, ah, não, eu quero fazer isso, não, você tem que fazer advocacia, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer propaganda, marketing, não, você tem que fazer engenharia. Mas, no geral, o mundo que vivemos hoje é um mundo onde os homens tomam suas escolhas. Se você quer ser um engenheiro, sua família irá lhe apoiar. Uma escolha sua. Você é o que você quer ser. Se você é um homem e quer ser uma mulher, o mundo vai bater palmas. Se você é um homem que quer casar, que quer ter relações com outros homens, o mundo aplaude. É tipo um episódio de Black Mirror, que cada episódio martela a ideia de que o próprio ser humano é o que constrói o seu próprio destino. Algumas ideias, em alguns comentários que eu vejo de muitas pessoas, é que temos um Deus aquém do universo. Um Deus que vê várias possibilidades e que é o homem que constrói o seu destino. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Paulo fala quando chega em Romanos 9. Basicamente, quando chegamos em Romanos 9, nesse trecho que vamos ler aqui hoje, Paulo está dizendo que Deus falou. Não, não é o ser humano que decide absolutamente nada. E Paulo não pede desculpas por escrever isso. E se o texto que vamos ler hoje não te incomoda, sinto muito, mas você não entendeu a Bíblia. Se o texto te incomoda de uma maneira boa, de mostrar que você é um nada, que o seu pecado é um nada, que você é governado pelo seu pecado, mas Deus é quem te resgata, Deus é quem te escolhe. E se isso te incomoda, mostrar que você precisa buscar mais a Deus com a sua responsabilidade que Ele te deu. É meio paradoxal isso, mas é o que Paulo tenta passar aqui em Romanos. E eu espero conseguir passar isso que o texto fala. Vamos fazer a exposição aqui desse texto, lembrando que não seja eu que fale, mas o texto fala. Vamos analisar versículo por versículo. Vou pedir que vocês abram em Romanos 9, no verso 10 até o verso 13, a exposição de hoje. Vamos ler. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, me Jacó, porém desprezei Esaú. Um texto pesado, porém Paulo não pede desculpas por escrever isso. Ele tem firme consciência na santa soberania de Deus, que é esse bloco que estamos estudando em específico de Romanos. E é isso que Paulo passa aqui, na sua mais absoluta forma. Soberania de Deus sobre todas as coisas. A sua vontade, o beneplácito da sua vontade, como diria Efésios, é a confissão de fé de Westminster, fala que é Deus quem decide o destino humano para escolhê-lo, para ir até ele. Tem uma frase logo aqui, porque não tendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú foram escolhidos, foram destinados em uma linguagem mais estoica, mas o melhor ainda seria falar: Deus os elegeu, desde antes do seu nascimento.
Isso tira qualquer ideia de que Jacó e Esaú tinham um currículo, um caráter formado, uma decisão que eles vieram a tomar a buscar a Deus, um histórico de vida, ou melhor, que Deus teve a presciência de saber as obras que eles fariam, a quem eles escolheriam, para que assim Deus o elegesse condicionalmente. Não, não existe absolutamente nada disso no texto. Romano passa a mensagem. Deus já tinha decidido. Vamos ler aqui, ó. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Isso está destacado no texto. Para que o propósito, qual o objetivo? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Isso não significa que a eleição começa na terra, por meio de nossas obras, ou futuramente com a presciência de Deus. Não. Começa na eternidade, com Deus os elegendo. Não dependendo de um currículo, não dependendo de um caráter formado, não dependendo de decisão humana, não dependendo de um histórico da vida daqueles homens, ou de um histórico futuro que Deus já sabe que vai acontecer, ou de várias possibilidades. Não. Aqui temos a mais absoluta certeza que Deus governa a história. E é importante ressaltar, nenhuma obra envolvida. Lá em Efésios a gente entende que a salvação vem mediante a graça, mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo corta o argumento moral de que o ser humano merece a salvação, de que o ser humano escolhe a salvação. Ah, Deus escolheu Jacó porque ele seria melhor. Isso é uma mentira? Não. Deus não escolheu porque um seria melhor que o outro, não, de forma alguma. Eles ainda não tinham nem nascido, eles não tinham vindo ao mundo, não tinha nem bom, nem ruim, nem absolutamente nada, eles não estavam presentes na terra. Deus não pressentiu o que eles iriam fazer. Deus simplesmente escolheu segundo a sua vontade. Deus não olhou para o ventre para ver quem seria bonzinho. Se fosse assim, não seria graça. A graça é isso, é um favor imerecido. É algo que o ser humano não merece. E se fosse pela presciência, a eleição condicional, segundo os arminianos, se fosse pela presciência de obras futuras, não seria graça, porque Deus veria quem iria obedecendo, assim iria elegê-lo. Não, não faz sentido. A graça e a salvação não parte do homem, mas parte de Deus. E o homem não tem como buscar a Deus por si só. Por isso que Deus o elege incondicionalmente. Se fosse da maneira que Deus escolheria por ver algo bom, por ver o futuro, com as obras que eles já teriam feitos, não seria a graça. A graça seria anulada. Seria uma recompensa. Estaria pagando nada mais do que o justo salário daquela pessoa. E não uma graça merecida, que é de graça. É meio paradoxal isso, mas é o correto. O propósito de Deus foi cumprido na eleição e os gêmeos ainda não eram nem nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo abre o jogo totalmente. Existe um propósito absoluto que está além da compreensão humana e natural. Existe o propósito em Deus, aquele que elege. Mas como é feita a eleição? Como é feito isso tudo? Não sabemos. É segundo o beneplácito da vontade de Deus. E às vezes, muitas vezes, nessas partes que a Bíblia, que a revelação de Deus não explica, nós temos que calar a boca. É a palavra de Deus, é Deus mandando, você não precisa saber disso. Vemos, meus amigos, meus irmãos, justamente isso. Tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana lado a lado na história. Isso daqui, eu vou sair um pouquinho do texto, mas só para explicar isso para vocês. Existe tanto a soberania de Deus, que Deus elege, mas também a nossa responsabilidade. Dois trilhos de trem.
caminhando lado a lado. Duas verdades que não se anulam, como a Trindade, como Jesus, quando veio à Terra, ser 100% homem, 100% Deus. E aqui temos a mais pura soberania de Deus em relação à escolha daqueles que ele elegeu para que sua vontade prevalecesse. Tudo isso é para um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Só lhe deu glória. Todos os propósitos, todas as ações de Deus é para a glória e pelo amor do seu santo nome. Quando voltamos lá para Êxodo, quando os israelitas fazem bezerros de ouro, estão adorando os outros deuses, e Deus fala a Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés fala, não Deus, não é bem assim, tenha calma. Se você destruir eles agora e reconstruir tudo, vão zombar de você, tirou eles do Egito para matá-los no deserto, não serviu de nada. E Deus responde, para a glória do meu nome, eu não irei os matá-los, eu os terei misericórdia. Tudo é para esse propósito. Em todas as coisas que Deus faz, em todas as coisas que o ser humano, que Deus elegeu faz, tudo é para a glória do nome de Deus. Como Martinho Lutero descreve, só lhe deu glória. Somente a glória de Deus. Esse propósito. O propósito para engrandecer, para a glória do nome de Cristo, para a glória do nome de Deus, o nome que está acima sobre todo nome. Esse propósito precisa ficar firme. E ele fica firme por conta da soberania de Deus. Se isso dependesse de você, esse plano já teria ido para um lixo faz tempo. Como diria Romanos 1:20, que já expomos aqui, somos indesculpáveis diante de Deus. Deus garante o plano. Deus garante o plano perfeito que foi cumprido na cruz de Cristo, escolhendo e elegendo os seus, elegendo a sua igreja, desde antes do nascimento. Na eternidade, Deus nos escolhe, sem interferência de obras, sem interferência de mãos humanas, sem uma presciência futura, mas simplesmente porque Deus escolhe, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus é soberano. Deus é aquele que chama. Deus é quem diz, filho meu, venha até mim. E nós obedecemos com constrangimento e dor. É Deus que chama e não é Ele que responde. Ele chama, não responde. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui é onde muita gente, quando vai tentar fazer teologia, se engana feio. Deus não reage ao homem. Deus não reage à escolha do homem, do bem ou do mal. Deus não reage nem à sua escolha de você ir todo domingo à igreja, de nunca faltar uma vez ao culto, de ir todo culto de oração. Isso não significa absolutamente nada para Deus. Deus não responde a isso. Deus chama. Deus não volta depois de você decidir. Deus não volta depois de você decidir. Simplesmente não é você que decide e Deus, não, vai ser salvo. Ah, ele me escolheu, então vai ser salvo. Não, ele chama. Ele fala. Ele fala no seu coração. Tira o seu coração de pedra. Ele coloca um coração de carne. Muito antes de você decidir. Deus não consulta a sua vontade. Deus não consulta a vontade do ser humano. A vontade do ser humano para Deus perante a sua vontade não é nada. É Deus que chama o ser humano. E o chamado dele é a causa da nossa salvação e não a consequência. Se Deus só reagisse, ele não seria soberano como ele é. Como Paulo descreve nesse bloco de Romanos que vamos estudar até mais ou menos o verso 12, por aí, verso 12 e verso 11. Não, Deus é soberano e não um refém da vontade e da escolha do ser humano. A ideia de nomes serem apagados do livro da vida, lá de Apocalipse, uma ideia completamente errada.
O livro da vida descrito no Antigo Testamento era um livro dos vivos das cidades humanas, onde era anotado os nomes dos vivos daquela cidade e quando morria era apagado porque ele não estava mais vivo. Mas dentro do livro da vida, o autor da vida, o Deus soberano, é quem escreve e esse nome não pode ser apagado. Nos últimos versículos, vem algo pesado. E algo muito pesado. No verso 12, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Uma ressalva aqui para esse versículo 12. Muita gente tenta passar que é a alegação de um texto que tem Malaquias sobre isso, falando de uma eleição nacional, de uma eleição de nações, para representar duas nações. Porém, Paulo faz uma alegoria, onde o texto do Antigo Testamento representa sim essas duas nações, mas trazendo para o Novo Testamento, para um âmbito pessoal, Paulo sempre faz isso em todas as suas cartas, e é isso que Paulo está trazendo aqui. O mais velho será servo do mais novo, por uma escolha soberana e divina de Deus. E depois Paulo continua, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Isso aqui fica muito pesado. E aqui, quando chega nessa parte, muita gente tenta dividir, deixar o texto mais leve. É a pessoa que tenta explicar demais esse texto. Tenta passar a mão na cabeça. E tem a outra pessoa que se curva ao texto. Eu espero me curvar a esse texto, porque é simplesmente fantástico. Deus não diz, amei Jacó e gostei menos de Esaú. Ele diz, eu amei Jacó e eu odiei Esaú. Isso não é injustiça da parte de Deus, que Paulo vai responder logo depois, mas não vamos expor isso hoje. Isso não se trata de uma injustiça da parte de Deus, mas isso é uma ação soberana da parte de Deus. Se você quer um Deus que caiba na cabeça humana, nos princípios humanos, no quadradinho humano na nossa cabeça, que cada coisa tenha algo a se... Você não vai ter o Deus da Bíblia. Você não vai ter um Deus que se curva à mentalidade humana. Você vai ter um Deus que se revela gradualmente ao ser humano, até chegar o momento da revelação perfeita na vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Deus escolhe, e é isso que eu quero que você entenda. Deus é aquele soberano que governa o universo. É Deus que escolhe, não é Ele que reage. Ele não vê inúmeras possibilidades. Ele não tem uma presciência no futuro. Deus simplesmente escolhe. Deus governa a história. Deus escolhe antes de nascer, sem obras, com propósito, baseado no chamado dele, com amor e rejeição definidos. A conclusão do texto de Romanos, não só de Romanos 9, mas de toda Romanos, que vai convergindo a esse ponto da revelação da soberania de Deus, que Paulo depois explica mais em suas outras cartas, é que Deus escolhe. E ponto final. Esse é o ponto-chave central da história. Tem a responsabilidade humana. Pedro, lá em Atos, acusa os judeus falando, os romanos só foram os executores, mas vocês escolheram o Cristo Jesus matar Cristo Jesus por causa da sua ignorância. Mas Deus governa a história e transformou o mal de vocês em bom. Deus governa, ele não vê possibilidades. Ele já sabia que ia acontecer, era profetizado, mas Deus governa a história. Deus faz a sua escolha na eternidade. Se todo esse texto te incomoda, ótimo, é para incomodar mesmo. Paulo sabia que ia incomodar. Paulo sabia que ia puxar a sua orelha. E ele simplesmente não se importou. Ele não recuou. Agora, eu queria trazer um pouco disso para os pés no chão, para a nossa vida hoje. Isso nos traz uma humildade total.
A gente não foi salvo porque é esperto. A gente não foi salvo porque vamos obedecer a Deus. Não fomos salvos pela quantidade de jejuns que fazemos no ano. Não fomos salvos pela quantidade de orações que fazemos. Nem porque buscamos mais a Deus. Fomos salvos por meio da graça. Um presente merecido de Deus. E isso mata completamente o orgulho, principalmente dos caras mais emocionalistas que Espírito Santo, Xarabacantra, não sei o quê, e os caras mais frios, teoricamente, da fé reformada, que se apoiam na sua inteligência, na hermenêutica, na interpretação da escritura. Recomendo até uma ressalva de um livro aqui do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Esse livro talvez lhe ajude a entender um pouquinho mais a humildade que temos que ter perante a Deus e diante da soberania de Deus. A nossa segurança como cristãos é uma segurança real em Deus. Se Deus escolhe você antes de nascer, Ele não vai desistir no meio do caminho. Tua salvação não depende da tua performance. A salvação vem de Deus. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, como diria Paulo aos Filipenses. E tudo isso nos gera uma responsabilidade humana, um temor de Deus, duas verdades que andam juntas. O texto não é para te deixar confortável, esse texto é para te deixar pequeno. Deus não é o seu colega, Deus não é o seu coleguinha da faculdade. Deus é rei soberano sobre toda a história. E isso nos leva a outra coisa, um evangelismo com confiança. Se Deus escolhe, então a pregação não é perda de tempo. Por quê? Por meio da pregação que Deus nos ordenou, que Cristo nos ordenou, nos levar a mensagem para os eleitos. E aqueles que escutarem a voz do bom pastor irão até ele. Tem gente que vai ouvir e vai responder. E a resposta não é pela sua performance de pregação, não é pela sua performance de evangelismo. É porque Deus chama. Nem tudo na Bíblia foi feito para ser confortável. O que está escrito na Bíblia foi feito para ser verdadeiro. Deus não está preocupado com a sua zona de conforto. Ele está preocupado em lhe dar a verdade. Essa é uma pregação, um sermão, uma exposição ou um vídeo que eu quero que você se saia coçando. Coçando cada parte do seu corpo, do seu interior e pensando, matutando sobre a soberania de Deus. E como Ele é gracioso por ter nos escolhido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado e amanhã temos mais.